Boa tarde a todos os que estão aqui presentes e aos que estão nos assistindo pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Que a luz divina e essa cúpula espiritual desta casa envolva todos nós. Inicio agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, aos mentores dessa tarefa, aos meus mentores, a todos os espíritos amigos que envolvem, auxiliam e amparam. E gratidão e alegria por estar aqui nesse momento compartilhando com todos esse estudo. Confesso que estou bastante emocionada, alegre e grata à Casa Espírita, que também a administração da Luz Divina que me faz esse convite de estar fazendo uma exposição de temas, pela confiança e pela oportunidade que tenho de estudar, de aprender mais, de refletir mais, e é muito, mas muito, muita gratidão mesmo de poder aprender e compartilhar com todos, que todos sejam envolvidos por essa luz, que nos dá tanto amparo e acolhimento, mesmo quando não temos a sensibilidade necessária ou estamos sentindo a proteção divina nos envolvendo, e ela está sempre presente. Como o William já falou, nós estamos no 30º Simpósio Espírita da nossa casa, em comemoração e homenagem à nossa vida, aos 169 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. O tema que a casa escolheu para a nossa divulgação das palestras, né, do estudo foi Nossa Vida no Mundo Espiritual. E antes eu trouxe também isso aqui, assim, só para complementar o que o William já falou, que é muito, muito importante para todos nós que estamos dentro dessa doutrina, desde quando ela começou aqui em nosso país. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Então, nós temos 169 anos de luz e revelação por conta desse espírito de muita luz que trouxe a codificação e a divulgação. O livro foi, como já foi dito, publicado pela primeira vez em 1857, justamente hoje, 18 de abril, é aniversário, o Livro dos Espíritos. Ele contém 1.019 perguntas e respostas organizadas por Allan Kardec. E eu trouxe aqui um texto, José Herculano Pires, José Herculano Pires é um dos tradutores do Livro dos Espíritos e de outros livros da codificação de Kardec. E nessa tradução do livro de Kardec, ele faz uma introdução. Aqui no pedacinho está, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírito. O Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase de evolução humana. E ele traz, eu trouxe só um pedaço, que é uma introdução um pouquinho grande, mas ele continua dizendo que é exatamente essa sua posição na história do pensamento. E ele afirma que este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Fecha aspas. Está dentro essa introdução está no Livro dos Espíritos, na tradução de Herculano Pires. É ele que assina essa introdução. Me faz lembrar também o Divaldo Franco, que é também aqui no nosso país um dos grandes nessa doutrina esclarecedora e consoladora, que ele também dizia isso quando perguntaram para ele que livro que tem que se ler para quem, quando você quer conhecer a doutrina espírita, e ele falou do Livro dos Espíritos e disse que esse é um livro que se lê direto. Ele falou, eu leio, ele está sempre na cabeceira, leio várias vezes. Então fica aí, para quem tem interesse de conhecer mais a doutrina, o Livro dos Espíritos é
mesmo que não seja praticante, principalmente para nós que estamos. E aí, completando, né, a teia do conhecimento espiritual. Então, nós temos a codificação de Allan Kardec, de 1857 até 1869, que foi quando ele desencarnou. Teve continuidade, que foi a expansão científica e filosófica, destacando dois nomes importantes nesse princípio, que é Leon Denis. Eu trouxe dois nomes, mas tem muitos outros, que deram continuidade, eram colaboradores e continuaram a divulgação da doutrina e o estudo, e Gabriel Delany. A consolidação no Brasil, que... Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Desculpa. A consolidação no Brasil. Temos também nomes que se destacaram, Bezerra de Menezes, de Valdo Franco, que é bastante comum conhecimento, né, todos sabem. A revelação do plano invisível, que veio através de Chico Xavier fazendo a psicografia através do espírito de André Luiz, que traz as obras fundamentais como o Nosso Lar. E eu trago também, coloquei aqui A Vida Continua, que é um livro também que, para quem está assistindo essa nossa palestra agora, ele embasa bastante o nosso tema de hoje. E A Vida Continua, creio que é um dos últimos dentro dessa série que fala sobre o plano invisível. E, desculpa, gente. Sendo o espírito André Luiz o mais estudado no espiritismo, a gente, quando vai falar sobre o plano invisível, a gente sempre se baseia nesses livros dele, né? Ele é o mais conhecido, temos outros na doutrina, mas a gente está o estudo sempre no plano no caminho de doutrina, de conhecimento, é o mais estudado. Bom, posto isso, vamos para... Desconectou aqui de novo. Bom, posto essa primeira introdução, essa fala sobre o aniversário dos 169 anos do livro, do que foi tudo isso. Também aqui uma gratidão a esses espíritos que no passado e no presente trazem tanto esclarecimento para a nossa vida, baseada no Evangelho de Jesus, para o nosso desenvolvimento e a nossa transformação. Gratidão a todos eles. Posto esta introdução que eu fiz por conta justamente desse dia especial, dessa lembrança desse homem grande e de todos os outros que o acompanharam. Posto isso, vamos para o nosso tema. Amor além da vida, a união das almas no plano invisível. Amor além da vida. Lembra um filme? Alguém aqui, só por curiosidade, já assistiu, escutou esse filme? Esse filme não é um filme espírita, né? Não tem valor doutrinário, mas a obra, que é de Richard Matheson, um norte-americano, que tem um ator muito conhecido também, que já deixou, inclusive já desencarnou, Robin Williams, ele não é um filme estritamente espírita, mas ele aborda temas que podemos dizer que tem uma lente espiritual, que é a persistência no amor após a morte, a imortalidade da alma, e outros momentos do filme que ilustra bem, né, esse tema dessa vida no além. Então, para quem já assistiu, provavelmente, eu creio, vai associar um pouco do que está sendo falado hoje aqui. Para aqueles que não assistiram, fica a dica. Para quem gosta de filmes espiritualistas, é um filme interessante. Bom, a maior lei do universo. Regras eternas, que são instituídas por Deus, imutáveis e naturais,
Essa lei maior do universo também é uma bússola interna registrada na consciência de cada indivíduo para guiar a evolução. Força matriz, o amor é a lei máxima que rege as relações e a moral do universo. Seguindo com a reflexão do nosso tempo, né? Em todo o universo, somos regidos e guiados pelas leis divinas. Muitos de nós, em humanidade, ainda somos rebeldes, ignorantes, equivocados, para seguir, compreender, obedecer, entender esta sabedoria e poder do Criador das leis universais, aqui e no além. O amor é uma das leis divinas, lei máxima que regem as relações e a moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, Kardec deu o título de Instruções dos Espíritos sobre a Lei de Amor. Tem uma mensagem do Espírito Lázaro, em Paris, de 1862, Lázaro, amigo de Jesus. Tem um outro Lázaro de uma parábola, né? Então, esse Lázaro que passa essa mensagem, que Kardec colocou no livro, ele é o que foi ressuscitado pelo Cristo, e amigo e seguidor do Cristo. Eu trouxe uma pequena parte desse texto, desta mensagem, que ele diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, descerem ao circo. Eu coloquei aqui nessa imagem o que Lázaro fala, né? Instintos, o ponto de partida do homem, sensações, o estágio mais avançado, porém corrompido, sentimentos, o ser mais instruído e purificado. Ó, muitos de nós estamos aqui nesse degrauzinho do 3. E o sol interior, que é o amor, que é o requinte do sentimento, reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações. Nós vamos chegar lá. Ainda não chegamos. E muitos de nós, ou melhor, muitos em humanidade, ainda estão um pouquinho mais abaixo, né? Que são as sensações. Nós estamos em sentimento, caminhando para o sol interior. Esta é uma imagem que coloquei aqui sobre o que o Lázaro fala nesta mensagem que consta no Evangelho do Espiritismo. Aqui eu vou fazer também um esclarecimento, porque eu vou complementar, porque para mim também, quando eu estava fazendo um estudo e pesquisa, me chamou a atenção. Por que que, quando Jesus pronunciou essa palavra divina amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, descerem a um circo? Ébrios, ou seja, cheios de esperança, intenso sentimento nas promessas divinas. Desceram ao circo, não é o circo que a gente pode entender a primeiro momento que faz a leitura, de palhaços. Circo, na época, em Roma, era o local, aquele local aberto, gigantesco, onde os romanos faziam e apresentavam, teoricamente, né, as artes, os teatros, e também as crueldades do poder,
creio que muitos sabem que os judeus, eles colocavam os leões, idosos, crianças, homens, enfim. E por que que cheios de esperança? Porque o povo naquela época não existiam esses ensinamentos e esse conhecimento que Cristo trouxe sobre humildade, fraternidade, solidariedade, porque humildade para aquela época era alguma coisa fraca, pequena. E quando Jesus fala do amor, que envolve tudo isso, né, que é a indulgência, a caridade, o cuidado com o outro, né, o amor, amar ao próximo como a ti mesmo, enche eles de emoção. Eles ficam, claro, com toda a potência do Espírito superior que era o nosso Mestre Jesus. Tocou a todos. E creio que o poder desse ser, desse Cristo, que nos trouxe tantos ensinamentos para a nossa vida até hoje, quando estamos com o nosso coração mais sensível e pensamos em Jesus, especialmente, né, quando estamos com alguma dor no nosso peito, continua nos tocando, nos sensibilizando. E isso não é só no amor da nossa vida presente, amor só na nossa vida, inclusive no além. Os desencarnados também são tocados. Continuando nesse capítulo, já no item 9, nós temos uma mensagem que é de Fénelon, em Bordeaux, que foi passada em 1861. A origem, o amor é de essência divina, depositado por Deus no ato da criação. O crescimento, a luzinha vermelha não está funcionando aqui. O crescimento, o obstáculo, o crescimento, o germe vivaz se desenvolve e cresce com a imortalidade e a inteligência. O obstáculo, frequentemente comprimido pelo egoísmo humano, o propósito é a fonte das afeições sinceras que ajudam a transpor a rota escarpada da existência. Também trouxe um pedacinho do texto para a nossa reflexão de Fénelon, que também está lá nesse capítulo 11, no item 9, que Kardec destacou. Fénelon fala o seguinte, com base nessa projeção, trouxe o seguinte comentário para nós, para a nossa reflexão. O amor, Fénelon falando, tá? Abre parênteses. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a imortalidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras e que vos ajudam a transpor a rota escarpada, repetindo, e árida das existências humanas. Amor além da vida, a união das almas no plano invisível. Quando falamos de amor além da vida, nós pensamos só em nós, aqui nessa vida da matéria, né? Mas é também a vida na erraticidade, quando estamos em espíritos no outro lado também. Então, quando falamos de amor, estamos nesse momento refletindo sobre essa potencial energia que acabaria com muitos dos conflitos e problemas do nosso mundo, e que ainda estamos a caminho, né? Os próprios espíritos superiores dizem que está dentro de nós, todos nós temos essa semente divina dentro de nós. O sábio Criador não deixou ninguém sem. Vale também para esses desencarnados. Que estão do outro lado também, essa reflexão, não só para nós que estamos aqui. É o amor além da vida, a vida material e a vida espiritual. Na visão espírita, nós aprendemos e compreendemos
que temos a certeza, não só de aprendizado, de que os laços afetivos verdadeiros sobrevivem à morte física, sendo a força que une espíritos que se amam e continuam unidos pelo sentimento, mesmo em planos diferentes. Aqui é para os planos diferentes, amor além da vida. São muitos os planos, muitas as dimensões. Como o amor é uma conquista da alma e não do corpo, aí eu trouxe aqui também só para ilustrar. Como o amor é uma conquista da alma e não do corpo, ele permanece intacto. O perispírito, né, que é o corpo espiritual que envolve a alma, funciona como um arquivo vivo de nossas emoções e permite que continuemos a reconhecer e a sentir aqueles que amamos, mesmo sem o suporte biológico que explica a união das almas no plano invisível. A morte é apenas uma transição e o amor sincero persiste, permitindo reencontros, proteção espiritual e progresso mútuo. Aí eu trouxe aqui só para ilustrar, né, o mecanismo da imortalidade. Ela apertou agora. Ele apareceu. A conquista da alma. O amor não pertence ao corpo biológico, ele permanece intacto após a transição. Tá vendo? Isso daqui é só uma ilustração de como somos, né? Pode ser imaginativo, mas creio que figura bastante aqui. O perispírito, que envolve todo o nosso corpo, é invisível, a gente não vê, mas existe, está presente, que é o corpo espiritual luminoso que envolve a alma. A alma somos nós aqui, seres encarnados, né? Todos nós sabemos já, provavelmente todos já sabemos disso. O arquivo vivo, que armazena nossas emoções e memórias verdadeiras, está aqui dentro de nós, dentro dessa nossa alma. O reconhecimento invisível, que permite sentir e identificar aqueles que amamos no plano espiritual, garantindo a continuidade da união. Aí eu trouxe aqui também a lei das afinidades, que faz parte também da lei do amor. A doutrina nos esclarece, eu falo a doutrina é o consolador prometido, segundo o que nós aprendemos, ela está embasada nos ensinamentos da moral de nosso Mestre Jesus, e ela nos esclarece que temos alguns aspectos necessários para esta união das almas, né? Normalmente, quando é natural, que quando um ente querido, a gente fala de perda, né? Mas segundo Chico até fala, Chico Xavier fala isso, ninguém se perde. Mas a gente tem esse hábito, é comum falar, em todos perdemos alguém. E a gente vem, muitos de nós, naturalmente, é natural sentir saudade, sentir tristeza, e graças a Deus que aqueles que sentem, porque quem não sente tem um gravíssimo problema psíquico, né? Seres humanos, eu creio até que os mais sombrios também sentem essa sensação. Mas esse encontro, temos um esclarecimento que para esse encontro acontecer, porque a gente fica querer saber notícias do ente querido que partiu, sente saudades, quer conversar, quer saber como está, super natural. Alguns querem ter contato e algumas pessoas ficam anos buscando uma forma de se comunicar com esse ente querido, enquanto aqui estamos, né? Isso é super natural e acontece. Mas temos um esclarecimento importante, que são as leis de afinidades. E ela, temos os laços efetivos verdadeiros, então, temos que ter esses laços afetivos verdadeiros, que é a caridade em ação, altruísmo e perdão, superação do egoísmo e do orgulho, que vai promover a união fraterna. São conexões profundas e duradouras, que são baseadas em respeito, confiança, apoio mútuo, tudo isso são regras que vai
digamos, regras, situações que vai favorecer ou não essa nossa comunicação, esse nosso... E às vezes a comunicação, a gente está buscando a comunicação nessas almas, essa união com as almas, ela está presente com a gente, só que não percebemos, né? Em regra geral, somos bastante insensíveis. Às vezes um ente querido, alguém que partiu, está junto com a gente, sim, está nos dando apoio, está compartilhando o amor que sente e a nossa sensibilidade não percebe. Então, as leis das afinidades, só para reforçar o que eu estou falando. Nós temos no plano invisível, não há imposições ou máscaras externas. As almas se agrupam por sintonia de pensamentos, sentimentos e vibrações. E a regra de ouro: quem cultiva o bem, aproxima-se do bem, tanto aqui no nosso plano, como no plano invisível, né, no plano espiritual. Elas fazem parte das duas fases. E aqui também eu trouxe um demonstrativo, assim, só para esclarecer também, que nem sempre os reencontros acontecem imediatamente após a morte. E aí, por quê? Então, nós temos essas situações aqui, ó. Aí nós temos as ilusões humanas, eu fiz o que é e o que não é o verdadeiro amor, então nós temos as ilusões humanas, e versus a união espiritual. Ilusões humanas. Aí coloquei aqui resumidamente, vou falar mais um pouquinho, mas é apego, a necessidade de reter, posse, o controle do outro, cobrança, a exigência de reciprocidade, sofrimento, a dor de não ser correspondido. Então, aqui, a necessidade de reter, apego. Eu amo o marido, eu amo a mulher, eu amo meu filho, eu amo, apego total. Amor ao próximo como a ti mesmo. A gente tem que amar, sim, mas tem que se amar também, né? Então, o apego é prejudicial, é uma ilusão nossa. Isso pode também ser um dos conflitos para que se tenha esse contato. Posse, o controle do outro. O controle do outro que está um pouco também ligado, né, com o apego. É meu, é meu. Imagina no desencarne, né? Quem fica e quem vai com esse tipo de ilusão humana, com esse sentimento no coração, né? Cobrança, a exigência de reciprocidade. Eu te amo, você tem que me amar. E isso vale para qualquer relacionamento. O relacionamento com o pai, com a mãe, com a esposa, com o namorado, com todos. Temos que amar. É esse o amor que Jesus fala. É esse o amor que tocou os corações lá na época em que ele passou pelo nosso plano falando com a multidão. Ele amava, ele deu exemplo. Ele foi querido por todos naquela época em que ele passou, até hoje. Tem muita gente que fala, né, uma frase bastante comum. Olha, se nem Jesus agradou a todos, ele pode não ter ajudado, mas ele amou e ama a todos. É o governador do nosso país, do nosso mundo, do nosso planeta. Ele continua nos amando. E essa essência divina que está dentro de cada um de nós, independente de comportamentos e atitudes, ela tem que ser desenvolvida por nós. A liberdade. Ele mesmo ensina isso. Né? Sem cobrança. União espiritual. Capacidade de doar no amor. A liberdade, o respeito absoluto ao crescimento individual. Altruísmo, a caridade em ação e o perdão. Paz, a alegria de ver o ser amado evoluir. Que está contrário, né? Nós temos que chegar aqui. Tantos nós encarnados, como os que estão também, né, buscando o amor nesse outro lado da vida. Bom, chegamos até aqui. E também chegando aquela, continuando isso, a diferença de evolução
o tempo e o reencontro, que é esta união que a gente busca, e que acredita, e que espera, e que às vezes até sofre com tudo isso, diferença de evolução experial, o que desfavorece esse reencontro, essa comunicação, essa união, diferença de evolução espiritual, vou talvez aqui estar repetindo a mesma coisa do que eu já falei, mas vamos lá, diferença de evolução espiritual, que são as posições distintas na escala evolutiva, cada um de nós temos uma posição diferente nessa evolução, mesmo aqueles que estão junto de nós, que amamos, todos. Então, é uma outra situação que, muitas vezes, na união, tem uma diferença, né? O importante é a gente estar sentindo o amor, tanto aqui como lá. Mas temos essa diferença, se estamos em escalas diferentes, temos que dar tempo ao tempo, tanto de nós chegarmos, como do outro também chegar. Vibrações incompatíveis, então nós temos sintonias temporariamente divergentes, necessidade de aprendizado individual, tarefas e resgates específicos no plano espiritual. Então, essa relação de amor tem também todas essas diferenças, aqui e no além. E esse distanciamento é sempre temporário, nunca uma separação eterna. Alguns de nós, muitos até, ficam bastante agoniados em sofrimento, porque não conseguem ter contato com o seu ser, com o ser amado. E é muito material também, né? Porque a gente fala do ser que está aqui, quando falamos da vida, nossa vida aqui. Mas temos as vidas passadas. Então, já pensamos, já parar para repensar quantos reencontros, quantos seres amamos e quantos nos amaram em todos esses outros momentos em que estivemos encarnados em aprendizado? Então, esse reencontro, né, essa união lá do outro lado, na vida do além, tem todos essas reflexões para que façamos e estejamos mais em paz, né, sentindo o amor. Aí, ratificando o que eu estava falando, a união começa na Terra. Espíritos afins reencarnam juntos para reforçar laços afetivos. Muitas vezes, pais, filhos, casais, amigos já estiveram juntos no passado, tanto por simpatia como por antipatia. E a encarnação é um palco onde os desafios são compartilhados e o progresso é mútuo. E o progresso é mútuo. Espíritos afins reencarnam juntos e a gente está falando isso. Então, essas relações difíceis que a gente tem aqui no nosso plano físico e que após a morte muitos levam também para o lado invisível, são oportunidades de reconciliação. E tudo isso, ou esse pouco que estamos aqui refletindo, porque há muita reflexão em cima desse tema, faz parte da lei do amor e do progresso, inseridos nas leis divinas. Todos. É uma pequena reflexão para nós. E aí, eu trouxe também, dentro desse nosso momento, estamos chegando ao fim, tá bom? Estou meio atrapalhadinha com as folhas hoje, né? O propósito das dificuldades. Então, ratificando, relações difíceis não são acidentes cósmicos, são oportunidades precisas de reconciliação que fazem parte da engrenagem perfeita da lei do amor e do progresso. E a grande síntese, né, desse nosso tema, para a nossa vida.
O que nos une não é o corpo, mas o espírito. E o que sustenta o espírito é o amor. O amor que cultivamos hoje será inevitavelmente o reencontro de amanhã. Certo? Então, vamos aplicar as reflexões que nós fazemos nesse nosso momento em nossas vidas. Amor além da vida, a união das almas no plano invisível. E talvez quem esteja também lá do lado dos desencarnados também pense a mesma coisa, né? Que a união para eles, aqui para nós falamos a união do amor, o amor do além-vida, talvez para eles que estão lá também pensem da mesma forma. Então, em conjunto, tantos nós aqui como lá, e quando pensar nos entes queridos, nos nossos que já se foram e que deixaram saudade, elevemos o nosso pensamento e substituímos esse amor por alegria, por esse sentimento poderoso. Não há ponto final para o amor. O amor é a vida. O amor é vida. E vida é eternidade. Aqui a gente caminhando para a eternidade da nossa vida. Uma simbologia apenas. Isso é André Luiz falando em uma das suas mensagens. Eu trouxe aqui uma dinâmica que eu achei bastante gostosinha, que eu gostaria de fazer com todos, inclusive esses que estão no YouTube, se tiverem no local que possa ficar de forma confortável, relaxar profundamente, assim, soltando o ar. Feche os olhos por alguns instantes, alguns instantes mesmo, mas de bastante intensidade. Pense em alguém que você ama profundamente. Imagine esse encontro no plano espiritual. O que você gostaria de dizer para essa pessoa? Pode ser uma ou mais. Faltam palavras? Ofereça um abraço em pensamento. Irmãos, a sua parte na lei maior. Amor além da vida material, da vida espiritual, aqui no além. Ame mais, supere o orgulho, perdoe mais, liberte-se do passado, valorize mais, reconheça as almas ao seu redor. Gratidão e paz a todos nós, que esse amor do Cristo esteja nos envolvendo, a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que a continuidade da nossa reunião tenha todo esse amor nos envolvendo a todos.